Se existe um clã que parece feito de fanservice e ao mesmo tempo de tragédia, esse clã é o Uchiha, onde só de nascer você já tem a chance de despertar um olho que pode te dar poder praticamente infinito. E mesmo sendo um clã com tanto talento e tanto nome, a ficha deles não é nada limpa. Na verdade, o histórico dos Uchihas é tão pesado que dá para dizer que a maior parte das tragédias do mundo ninja tem algo deles no meio, e daria até para colocar o ancestral deles com um pouco de culpa, sendo ele o Indra. Mesmo que não tenha sido algo intencional ou forçado, diferente de outras situações que outros Uchihas passaram, foi com ele que começou a tal maldição do ódio, que nada mais é do que o próprio nome diz. Uma maldição sanguínea que acabou virando uma herança que atinge todos os Uchihas. Uns mais, outros menos. Uns de jeitos diferentes, mas sempre com a mesma base. Alguns até carregavam a maldição do ódio junto da vontade do fogo. Mas, no fim, a maldição do ódio não passa de uma genética dos Uchihas que o faz ser mais sentimentais do que todos. Mesmo que pareçam frios, arrogantes e grosseiros, e eles são, ainda assim são emocionais até demais. Mas vou deixar isso de Uchihas quase do bem para o final do vídeo, porque também quero falar disso depois. O ponto agora é que a maldição do ódio faz os Uchihas quase sempre virarem viciados em poder, ou em vingança, e ainda amplifica todas as emoções que eles sentem. Eu até diria que roubar um doce de uma criança Uchiha seria praticamente uma sentença de morte pra você. Posso estar forçando demais, mas é divertido pensar nisso. E é claro que isso levou o clã a fazer muita coisa errada, desde vinganças pessoais contra uma única pessoa, até planos de colocar o mundo inteiro em um genjutsu eterno que aprisionaria todo mundo até morrer, e virar Zetsu branco. Ou seja, essa maldição intensifica tanto as emoções que acabou virando o maior gatilho para toda a ficha suja dos Uchihas. Afinal, vivos, sobreviventes ou até revividos, sempre tinham alguma ideia que iria afetar o mundo, como por exemplo, o Fugaku. Para começar, dá pra dizer que ele era um péssimo pai pro Sasuke, só porque o garoto não era tão talentoso quanto Itachi, o que não faz sentido nenhum, porque querer comparar alguém com Itachi é ilógico. Tem também o caso do ataque da Kyuubi a Konoha e da marginalização do clã Uchiha, que depois disso o Fugaku assumiu a liderança do plano mais ousado, e bem idiota, que é organizar um golpe de estado para tomar o controle da vila. Essa decisão foi por causa do sentimento de desconfiança e opressão que o clã sentia pela vila, basicamente confirmando o que o Madara já tinha dito anos atrás. O plano era uma iniciativa impulsionada pelo orgulho do Fugaku, e teria desencadeado uma guerra civil que colocaria a vida de toda a vila em risco, e também os do próprio clã dele. Ele chegou ao ponto de ordenar que Itachi, com sua posição de Anbu, espionasse a liderança de Konoha para ajudar no golpe. Mas convenhamos, não tinha como esse golpe dar certo. Mesmo que, por algum milagre, os Uchihas conseguissem derrotar todos os outros clãs da vila, fazer eles se submeterem e derrotar Hiruzen, Danzo e Raiz, ainda assim sairiam com tantas baixas que abririam espaço para outras vilas se aproveitarem da situação e destruírem Konoha. Ou seja, mesmo que desse certo, ia dar errado no final. E já que estamos nesse tema focado no clã, vamos falar do Itachi. Afinal, ele não só massacrou o próprio clã, como fez isso com apenas 13 anos de idade. Sim, ele foi forçado a essa escolha pelo Danzo e pelo Conselho de Konoha, já que se a guerra civil acontecesse, custaria a vida de milhares de cidadãos inocentes. Mas isso não muda muito o fato de que ele orquestrou e executou o genocídio de um clã inteiro. E não foi algo seletivo, focado só nos conspiradores. Foram todos, desde crianças, idosos, recém-nascidos, mulheres grávidas, até aqueles que não tinham absolutamente nada a ver com o plano. O próprio Itachi admitiu que tirou a vida dos próprios pais, o Fugaku e a Mikoto, que acabaram aceitando o destino e ainda disseram sentir orgulho dele. Ele só tinha deixado o Sasuke vivo. Essa escolha até que é bastante criticada pelo que eu vi, porque ele decidiu salvar apenas o Sasuke enquanto outras crianças inocentes da mesma idade, ele não fez nada. Mas sinceramente, essas críticas não fazem muito sentido. O objetivo dele sempre foi proteger o Sasuke. Não era sobre justiça ou salvar aleatoriamente. Ele não tinha condições, nem emocionais nem práticas, de carregar todas as crianças do clã, muito menos de mantê-las seguras depois. O problema é que, no fim, ele ainda traumatizou o próprio irmão. O Itachi fez questão de torturá-lo psicologicamente, colocando no Tsukuyomi e o fazendo reviver a cena da morte dos pais várias vezes. E ele ainda repetiu isso em diferentes encontros, fazendo com que o Sasuke fosse manipulado por ele para odiá-lo, buscar poder e, no futuro, matá-lo. Depois do massacre, o Itachi virou oficialmente um Nuke-ni e entrou para a Akatsuki, uma organização criminosa internacional. Mesmo sendo um agente duplo infiltrado, ele participou de várias missões da organização. Por exemplo, ajudar no recrutamento de membros, enfrentando os Jonin de Konoha como Kakashi, o Daishonin por sinal, e ainda ajudou para a captura de Jinchurikis. No fim, não dá para negar que as ações de Itachi foram brutais, genocidas e marcaram não só sua vida, mas também a de Sasuke e de toda a vila. E eu vou deixar o Sasuke mais por final, porque ele tem muita coisa para falar. E por falar em marcar vidas, deixa eu te contar do Obito. E diferente do Itachi, que já tinha uma aura de prodígio extremamente talentoso desde criança, o Obito começou como um garoto bondoso, um pouco ingênuo, com um sonho de ser Hokage. Mas depois da tragédia com a Rin e da manipulação do Madara, ele se transformou em um dos maiores vilões da história. A primeira atrocidade dele foi no ataque a Konoha. 12 anos antes do início da obra, ele aproveitou o parto da Kushina, quando o selo da Kyuubi estava mais frágil para atacar. Obito então sequestrou o Naruto recém-nascido, usou a mãe como refém, arrancou a Kyuubi de dentro dela e colocou a besta sob o seu controle com o Sharingan. O resultado no final foi: a raposa foi
solta contra a vila, centenas de cidadãos morreram e Minato e Kushina tiveram que se sacrificar para selar a Kyuubi dentro do próprio filho, deixando assim o Naruto órfão. E ninguém soube que o responsável era o Obito, nem mesmo Minato conseguiu descobrir isso em vida, só descobriu quando foi revivido na guerra com o Edo Tensei. Esse ataque não só destruiu Konoha, como também fez os Uchihas virarem os principais suspeitos de terem libertado a Nove Caudas, o que anos depois serviria como justificativo para o massacre do clã. E falando no massacre, o Obito teve participação direta. Ele se aliou ao Itachi e ajudou na execução. Os dois, no caso, matavam quem estava na frente deles. Além disso, ele ainda roubou os cadáveres para arrancar os Sharingans e usá-los depois. Ou seja, sem Obito, o massacre não teria sido possível daquela forma. Pelo menos não de maneira tão limpa e furtiva assim. Assumindo a identidade de Madara, ele manipulou Akatsuki, em especial Nagato, se aproveitou da morte do Yahiko para fazer Nagato seguir o plano de capturar as bijus, quando na verdade, tudo fazia parte do plano do Tsukuyomi infinito. Até o quarto Bizukage, o Yagura, foi usado por ele. O Obito controlou a mente dele e transformou Kirigakura na Vila da Névoa Sangrenta, punindo toda uma nação só por causa do trauma da morte da Rin, e por algumas outras vantagens que ele teria. Depois da morte do Itachi, o Obito finalmente começou a agir como queria. Se apresentou ao Sasuke como Madara, distorceu a verdade sobre o massacre e jogou toda a raiva do garoto contra Konoha. E, convenientemente, ele escondeu seu papel no ataque da Kyuubi, manipulando assim o Sasuke, transformando ele em mais um servo, seguidor, ajudante para o seu plano. E durante a quarta grande guerra ninja, o Obito se tornou o Jinchuriki das 10 Caudas. Atacou a Aliança Shinobi, matou milhares e ainda assim usou a morte do Neji como forma de tentar quebrar o espírito do Naruto. Daria até para dizer que o Obito também foi vítima, bem entre aspas assim, alguém quebrado pela perda da Rin e manipulado pelo Madara. Mas ele ainda fez o que fez, destruindo Konoha, ajudou no genocídio do clã Uchiha, manipulou Nagato e Sasuke, controlou uma vila inteira e ainda causou milhares de mortes na guerra. Por mais trágica que tenha sido sua história, não muda o fato que o Obito foi um dos que mais causaram caos no mundo ninja. A maior parte disso é por culpa do Madara, já que ele era literalmente uma das encarnações da maldição do ódio do clã Uchiha, e cada uma de suas escolhas só trouxe mais destruição e sofrimento, tanto para ele quanto para o mundo inteiro. É impressionante como o Madara começou como amigo e rival do Hashirama, mas acabou se deixando consumir pelo ódio, passando a acreditar que o poder era o único caminho para a paz e a única forma de alcançar esse poder era roubando poder externamente. Ele tinha chegado até o ponto de transplantar os olhos do próprio irmão para despertar o Mangekyou Sharingan eterno, que sim, foi o próprio irmão dele que aceitou isso e até foi ele mesmo que entregou os olhos para Madara. A partir daí, ele deixou de ser apenas o líder do clã e se tornou um verdadeiro símbolo da escuridão dos Uchihas. Mesmo tendo ajudado a fundar Konoha, o Madara se sentiu traído quando Hashirama foi escolhido como Hokage. Ele sabia muito bem que não seria o próximo Hokage, já que seria o Tobirama, porque ninguém na vila confiaria no Madara, por motivos óbvios. Sem conseguir conquistar a confiança da vila, ele abandonou tudo e voltou mais tarde para atacá-la, controlando a Kyuubi com Sharingan e combinando-a com Susanoo. Mas eu acredito que o auge da loucura do Madara foi com o seu plano Olho da Lua. Ele queria aprisionar o mundo inteiro em um genjutsu eterno, criando uma paz falsa e sem liberdade. Para isso, ele não podia medir esforços e reviveu o Gedomu Azul. Criou um exército de Zetsus brancos usando células do Hashirama e manipulou qualquer um que pudesse ser útil. O Obito, por exemplo, só virou o vilão que conhecemos porque o Madara o resgatou, corrompeu e manipulou. E claramente orquestrou a morte da Rin. Tudo isso só para torná-lo seu sucessor, bem entre aspas. Além disso, ele transportou secretamente seus Sharinegans para o Nagato, dando uma pequena garantia que um dia pudesse ser revivido. E quando chegou a quarta grande guerra ninja, o Madara mostrou a extensão absurda do poder que acumulou. Tendo sido revivido pelo Edo Tensei, ele humilhou os 5 Kages, dizimou metade da Aliança Shinobi, se tornou o Jinchuriki das 10 Caudas e ativou o Tsukuyomi infinito, prendendo praticamente quase toda a humanidade em um genjutsu. No fim, o gênio que acreditava controlar tudo foi revelado como mais um manipulado, usado pelo Zetsu Negro para reviver a Kaguya. E agora vamos para o que eu acho que mais fez coisas ruins, com alguns com motivos e outros sem motivo nenhum, e que também é o mais humano dos Uchihas que vimos, sendo ele o Sasuke, que é alguém que, de vítima, passou a ser também um dos maiores criminosos do mundo ninja. Primeiro, ele traiu a própria vila, abandonando Konoha, seus amigos e sua nova família, no time 7 para se aliar ao Orochimaru, que é um dos maiores inimigos da Folha. Tudo isso em busca de poder para um dia matar o Itachi. Essa decisão não só partiu o coração da Sakura e botou o Naruto em risco, muitas vezes, como também abriu um caminho de destruição que ele nunca mais conseguiria desfazer. Depois disso tudo, ele tinha matado o próprio mestre, formou sua equipe Hebi, mais tarde chamada Taka, e chegou ao ponto de se aliar a Akatsuki. E quando descobriu toda a verdade sobre o Itachi, em vez de encontrar a paz, ele só se afundou ainda mais na sua escuridão. Ele tinha decidido que destruiria Konoha e todo o sistema ninja, jurando vingança contra a vila e que, segundo ele, havia condenado o irmão. Ele também participou de missões criminosas, como a tentativa de capturar o Killer Bee. Nesse ponto, o Sasuke já não era só o vingador do clã que dizia ser. Ele havia se tornado literalmente um ninja renegado fortalecendo uma organização criminosa. E ainda ele invadiu a reunião dos 5 Kages, como se fosse capaz de enfrentar todo mundo ao mesmo tempo. Mesmo que o alvo principal dele era o Danzo, ainda assim tinha 5 Kages lá dentro. O Sasuke conseguiu matá-lo atravessando seu Chidori, apesar que ele quase levou a Karen junto, sua companheira de equipe, que estava sendo usada como refém. E ainda logo depois, cego pelo ódio dele, ele ainda tentou matar a própria Sakura, sendo pedido por Kakashi e depois pelo Naruto, que ele também tentou matar várias vezes. Os confrontos com o time 7 mostraram o quanto ele tinha se perdido, atacando Naruto várias vezes, lançando golpes fatais contra Kakashi e contra todo mundo que ele encontrava. A verdade é que qualquer laço antigo dele
poder já não significava mais nada. Ele já tinha chegado ao ponto de declarar que seria o próximo Hokage, mas no sentido como um ditador. Ele planejava aprisionar todas as bijus, destruir os Kages e governar sozinho, mesmo que seja à força. Isso levou até a batalha final contra o Naruto, lá no Vale do Fim. Uma luta que tem vários significados, mas o resultado foi os dois perderam o braço. Mas o Naruto conseguiu finalmente trazer o Sasuke de volta à razão. Então, no fim das contas, o Sasuke é uma mistura de vítima com vilão e anti-herói, principalmente vilão, sendo manipulado desde pequeno até o final da obra. Apesar disso, não só tem coisas ruins que esse clã fez, tem algumas coisas boas, que realmente são boas. Para começar, não dá para ignorar que os Uchiha ajudaram a fundar a Konohagakure. Foi junto com os Senjus que eles encerraram os séculos de guerra entre clãs e criaram a primeira vila oculta. O próprio nome Konoha foi ideia do Madara, mesmo que depois tudo tenha desandado e ido para o caminho errado. O fato é que sem os Uchihas, a vila que conhecemos não existiria, ou pelo menos seria mais difícil acontecer. O clã também era formado por ninjas de altíssimo nível, que eram realmente importantes para a vila, tendo guerreiros e mestres do Sharingan com inteligência e poder suficiente para enfrentar a maioria dos inimigos. E claramente especialistas em Genjutsu e Jutsus de fogo, sendo praticamente um ritual de passagem entre eles. Então enfrentar um Uchiha em combate solo seria preocupante para a maioria dos adversários que iriam lutar contra eles. E no meio de tanto ódio assim, tem alguns que mostraram o lado da vontade do fogo. O Shizui, por exemplo, que queria acabar com o golpe de estado de forma pacífica usando seu Kotomatsukami. Ou o Itachi, que sacrificou a própria reputação e carregou o peso de ser odiado para salvar Konoha de uma guerra civil. E durante a quarta grande guerra ninja, foi ele quem parou o Edo Tensei do Kabuto, mudando assim o rumo de toda a guerra. O próprio Obito tinha a vontade do fogo, que apesar de tudo, encontrou redenção no fim dele. Ele se sacrificou para salvar o Naruto e o Sasuke, e até entregou seus olhos ao Kakashi para que ele pudesse ajudar contra Kaguya. Muito tarde, mas ainda assim, foi uma escolha que ajudou a salvar o mundo. E o Sasuke, depois de perder tudo e quase seguir o mesmo caminho de destruição do Madara, também quebrou o ciclo. Lutou ao lado do Naruto contra Kaguya, desfez o seu Kami infinito e escolheu viver como protetor das sombras. Ah, e também existe a Sarada, que representa o futuro do clã. Diferente dos seus antecessores, ela despertou o Sharingan pelo amor. Ela também sonha em ser Hokage para proteger. Basicamente, ela é o contrário dos Uchihas que vimos. Ela é a prova de que a maldição do ódio foi quebrada, pelo menos até onde sabemos. Temos até o Kagami, que foi um Uchiha que estava no time do Tobirama. Ele foi citado tendo essa vontade do fogo, e inclusive é parente do Shizui. Não dá para saber exatamente qual é o nível de parentesco deles, mas eu diria que o Shizui é o neto dele, já que o Kagami é da época do Hiruzen. Então, no fim das contas, os Uchihas foram um clã com poder imenso, imenso até demais, mas com tragédias constantes, causadas por eles mesmos. A maior parte disso pela própria genética da maldição do ódio deles, sendo basicamente forçados a viver nesse ciclo de emoção intensa. Seja amor, perda ou ódio se repetindo através de gerações até ser quebrada de alguma forma. E como eu disse, a maior parte da culpa do porquê dos Uchihas são o que são é por causa da maldição do ódio deles. Mesmo que agora em Boruto isso não está sendo abordado e os Uchihas que sobraram não são mais afetados por essa maldição. Agora eu queria te perguntar, qual foi a coisa que os Uchihas, ou o Uchiha em si, fez de pior? Curta, se inscreva, compartilhe, obrigado por assistir e nos vemos em outro vídeo.